Bom, gente, boa noite inicialmente. Desejo dizer da imensa alegria de estarmos juntos, primeiramente. Dizer que eu trago o calor do Ceará e o sol daquela terra, né? Uma terra em que o mínimo de temperatura é 23 graus quando chove. E dizer que eu estou com bastante frio. Bom, eu acho que o que é de relevante para uma palestra espírita é que eu sou espírita desde 92 e trabalho desde então em várias casas espíritas do Ceará. No momento estou num grupo espírita que lida com população de rua, toda a tarefa é voltada para esse público, né? Que chama Grupo Espírita Casa da Sopa, que faz muito mais do que dar uma sopa. Propiciamos o banho, o alimento, o evangelho, o tratamento do passe e tantas outras coisas, até um amparo jurídico, se necessário. Na outra casa que eu laboro, a atividade é mais com as reuniões públicas e também na aplicação de passes. Acho que isso é o que interessa para nós, né? Bom, você não é o Pedro Camilo, biógrafo da Ivone, não, né? Porque eu gelei a hora que ele falou, a prece vai ser feita pelo Pedro Camilo. Vocês sabiam que no Brasil há um biógrafo da Ivone que se chama Pedro Camilo, é lá da Bahia. E eu pensei, eu vou falar o pouco que eu consegui aprender diante de um especialista. Eu precisava me certificar disso antes. Bem, gente, todos falam português, todos entendem o português. Que bom, então fico mais à vontade, porque je ne parle pas français. Vocês, então, vão viajar comigo, também viajarei com vocês nesses próximos minutos sobre a vida dessa senhora, que não sei se todos conseguem enxergar, ali está escrito Ivone do Amaral Pereira, 1900 a 1984. Ela nasceu no dia 24 de dezembro, em Rio das Flores, estado do Rio de Janeiro. Todos aqueles que nascem no estado do Rio, exceto os que nascem na capital, Rio de Janeiro, são chamados fluminenses. Então, ela renasceu ali naquela condição, fluminense, mas passou parte da sua vida em Minas Gerais, na cidade de Lavras, sul de Minas, e ali trabalhou em uma casa espírita, chegou a compor a diretoria dessa casa, ou seja, ela abraçou tarefas de administração, as quais ela não gostava. Ela é famosa uma frase dela sobre a administração na casa espírita ou nas instituições, em que ela diz que a administração é o lugar da manifestação dos egos, né? Então ela não gostou desse exercício. Nós vamos tentar falar sobre a Ivone, entrelaçando a biografia, que são esses dados, né? Onde nasceu, onde desencarnou, alguns dados da biografia, entrelaçados com a bibliografia, que são aqui a parte dela, né? Não sei se todos não estão todos conseguem ver. Eu vinha no trem tentando me concentrar e pensei em trazer alguns, né? Até pensei, vou dar uma melhorada nos slides e conseguir fazer alguma coisa, mas infelizmente não conseguimos a conexão com o arquivo que eu mexi, então achei muito providencial os livros estarem sobre a mesa. Então nós vamos falar da Ivone mesclando os dados da sua vida, que são biográficos, com os bibliográficos. Os livros, eles trazem muito de Ivone, enquanto Ivone, nascida em 1900, desencarnada em 1984, mas também do espírito que animou Ivone e que animou alguns dos personagens desses livros, porque há uma trilogia, 3, que dão conta da vida do espírito de Ivone em séculos consecutivos, a partir do século XVI, né? Ela foi no romance
Nas Voragens do Pecado, a personagem Ruth Caroline de la Chapelle. Alguém leu esse livro? Muito bem. E quem não leu, a casa oferece para a possibilidade. Nesse romance, ela foi uma mulher belíssima, sedutora, inteligente, sagaz, manipuladora. Não é uma característica das mulheres, né? Imagina. Mas o fato é que, motivada por um desejo ardente de vingança, ela empreendeu ações e escolhas que repercutiram até essa encarnação, porque ela era de uma família que foi massacrada na chamada Noite de São Bartolomeu, em Paris, 24 de agosto de 1572. Uma noite trágica, das mais tristes da história ocidental, em que os católicos, insuflados pela rainha de então, a Catarina de Médicis, dizimaram protestantes, chamados huguenotes, os calvinistas, uma quantidade assustadora. 20.000 pessoas foram mortas apenas nessa noite. E a família dela, então, sofreu isso, e ela, inconformada, engendrou um plano de vingança. Por conta dessa vingança, né, nós sabemos, nós que estudamos o Espiritismo, que temos contato com o Espiritismo, que nenhuma das nossas escolhas ela fica sem repercussão, sem consequência. E as consequências se arrastaram até a existência como Ivone, porque ela cometeu suicídio em existências seguintes, né? A trilogia é o Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Numies e o Drama da Bretanha. Deve ser lido nessa ordem, porque a psicografia não se deu nessa ordem. Se nós consultarmos a edição, né, ela é trocada, mas a ordem que deve ser lida é essa. E aí, esses livros da Lavra, da sua mediunidade, vamos falar da sua mediunidade também, porque acredito que algo que atrai na figura da Ivone são as inúmeras possibilidades como médium. Mas o foco dessa reflexão de hoje, gostaríamos que fosse os exemplos que esse ser humano nos deixou de valor moral, de como superar dificuldades e pautar as escolhas com uma fidelidade a um plano traçado. Todos nós aqui, nós reencarnamos com um duplo fim. Quem sabe qual é esse duplo fim? Prova e expiação. Prova e expiação faz parte, o Pedro está dizendo aqui. Na realidade, a nossa dupla finalidade aqui, e isso serve para todos nós, é refazimento e reparação, que é uma coisa só, e crescimento. Então, todos reencarnamos para refazermos-nos de um passado delituoso, porque se tivéssemos sempre acertado, nós não estaríamos num planeta como a Terra, estaríamos numa situação melhor, creio eu. Então, todos erramos, renascemos para reparar, refazer e para crescer também, para evoluir. E cada um nasce com um propósito, com uma finalidade. Não precisa que esse propósito, que essa finalidade esteja estampada nos outdoors, para que vejamos ostensivamente, não precisa que nenhum médium nos diga claramente, não precisa nada disso, para que cumpramos aquilo que viemos realizar. Basta seguir fielmente os apelos mais íntimos, mais internos, mas muitas vezes nós temos essa dificuldade. E a Ivone foi um exemplo de quem conseguiu, amparada naturalmente pelos seus guias espirituais, e alguém pode dizer, mas ela via os guias, ela interagia com os guias, e o meu guia, que eu não vejo, que eu não sei nem quem é, como é que eu faço para falar com ele, né? Não precisa, nós sabemos, o que precisa saber, nós sabemos. E aí, para lembrar, antes que possamos detalhar a vida de Ivone, nós vamos dizer que Kardec, lá no livro Obras Póstumas, há um registro
de diálogos que Allan Kardec teve com Hahnemann, com o Espírito da Verdade, nos quais ele duvidava de que tinha uma missão. Ele não se via na qualidade do missionário em chefe de uma doutrina nascente. Ele chega a perguntar ao Espírito da Verdade, depois que em várias reuniões mediúnicas lhe foi revelado isso, ele pergunta: bom Espírito, é verdade que eu tenho a missão de ser o missionário em chefe? Porque entre um trabalhador devotado e o missionário em chefe há uma grande distância. Eu não me vejo como o missionário em chefe, mas sim na qualidade de um trabalhador devotado. Não vejo que eu tenha as qualidades para ser esse chefe, em detrimento de outros que têm qualidades muito melhores do que as minhas. E o Espírito da Verdade disse para ele: você tem uma missão e podes falir como pode ser bem-sucedido. Nós trazemos isso porque serve para todos nós. Todos nós renascemos com um propósito, podemos falir, podemos ser bem-sucedidos. A falência de alguém que vem com uma missão da magnitude de Kardec, ela não é algo que seja imprevisto para os planos de Deus. E o Espírito da Verdade lembra ele: podes falir, como pode ser bem-sucedido. Se falirdes, virá um outro, porque os desígnios de Deus não podem assentar sobre os ombros de um só. O diálogo prossegue, estamos nos atendo a esse diálogo porque, ao final, há algo que também serve para cada um de nós. O Espírito da Verdade diz a Kardec: mas tu tens o teu livre arbítrio e ninguém é constrangido a nada. É importante lembrar isso. Nós somos livres. Essa liberdade é que é a nossa glória, a nossa felicidade, mas também o nosso padecimento, a nossa escravidão. Porque muitas vezes nós teimamos em fazer aquilo que já vínhamos fazendo, e o que mais nos propele para frente é aquilo que já estamos acostumados e sentimos prazer em realizar muitas vezes. As conquistas nobilitantes do novo é sempre um desafio. E ela é um espírito que experimentou falências morais de vulto, uma delas o suicídio, mas que não foi cometido apenas em uma existência, em duas existências consecutivas, né? E a saga da trilogia traz bem isso. Quando a situação apertava, ela saía da vida pelas portas do suicídio. Isso acarretou sofrimentos inenarráveis e, por isso, quando reencarnou como Ivone, apesar de vir num corpo sadio, é algo de relevância, porque muitos de nós podemos pensar que o suicídio, ele invariavelmente vai conduzir a um reencarne em um corpo mutilado, em um corpo debilitado, um corpo com limitações mentais, um corpo depauperado. Nem sempre, né? E na obra Memórias de um Suicida, ela elenca, né, o espírito Camilo Castelo Branco, com o auxílio de Leon Denis, que organizou o livro, elenca as possibilidades de renascimento para alguém que suicidou. A questão é que para o suicida, e aqui, possivelmente nessa assembleia entre nós, é possível que tenhamos sido também suicidas, né? Quem sabe? O sofrimento no além-túmulo é algo inenarrável. Inenarrável. E o livro traz bem isso. A Ivone, ela foi chamada pelo Chico Xavier, que acredito que todos já conhecem o Chico, né? Chico Xavier chamou a Ivone em uma carta que ele escreveu para o presidente da FEB, Antônio Vantuil de Freitas, ali nos idos de 1946, 45, quando Vantuil foi presidente da Federação Espírita Brasileira, funcionava no Rio de Janeiro, Avenida Passos, número 32. Ele passou cerca de 20 anos se correspondendo com Antônio Vantuil de Freitas. O teor dessas cartas está
exarado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas, publicado pela FEB. E numa dessas cartas, ele se refere a Ivone como a heroína silenciosa, faz elogios ao seu trabalho mediúnico e à sua conduta como espírita. Ela foi uma mulher que ela procurou, em tudo, priorizar o seu trabalho na seara espírita. E isso é extremamente desafiador. Nós que abraçamos essa causa, muitas vezes lidamos com desafios e dificuldades e alguns de nós desistem da tarefa. Ela foi alguém que, ao ler sobre ela, através dela mesma, porque alguns livros são autobiográficos, falando de Ivone e não de existências transatas, ela fala que sempre procurou ter zelo com o estudo da doutrina, um medo muito grande de dizer, de falar ou de ter uma conduta que viesse a contrariar aquilo que ela aprendia. A Ivone, no tocante à mediunidade, ela era médium de múltiplas possibilidades. E desde os 29 dias de vida, ou seja, não tinha feito nem um mês ainda, a criança Ivone passa por um fenômeno que Kardec cataloga no Livro dos Espíritos, chamado de letargia. O bebezinho ficou num estado de cessação das funções orgânicas que até chegou a rochear e foi dada como morta. A família já tinha preparado a câmara mortuária, o velório estava se dando, quando a mãe começa a orar com muito fervor, pedindo a Maria que fizesse algo pela sua filha, né? E ela, então, o bebê retorna, chora, mas ela foi dada como morta. E esse fenômeno, né, são dois, letargia, catalepsia. O que ela teve foi um fenômeno de letargia. Bezerra de Menezes, que era um dos seus guias, um dos espíritos que assessoraram-na no desenvolvimento e aplicação das possibilidades mediúnicas, ele escreve no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo inicial, sobre esse tema, letargia, catalepsia, valendo-se desse episódio que aconteceu com ela. Ela tinha, então, essa possibilidade, muitas vezes, né, que não é uma possibilidade mediúnica, é uma possibilidade anímica, é algo da alma, não precisa do concurso de outro espírito, mas ela tinha também a possibilidade muito frequente e que era muito usada, inclusive na confecção dos romances, que é estar aqui no estado de vigília, acordada, aí sente um torpor, um adormecimento, e o seu espírito emancipa-se do corpo, né? O corpo fica e ela ia viajar com o seu guia espiritual, Charles, né? O Charles, que era o guia espiritual de Ivone, ele foi o escritor de muitos dos seus livros, né? Uma quantidade considerável dos seus livros. A trilogia, que citamos, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numies, o Drama da Bretanha, mas também Amor e Ódio, também um livro chamado Sublimação, belíssimo, de contos, em que o Charles escreve, e também um escritor que costumava aparecer para ela, que era o Leon Tolstói, escritor russo, né, que trazia consigo um grande pesar, uma grande tristeza, um grande remorso no plano espiritual, porque na Terra, enquanto encarnado, ele se distinguiu na literatura russa, mas escreveu livros que induziam as pessoas ao suicídio, né? O Ana Karenina, não sei como pronuncia, ele então tinha esse pesar. E tão logo se recuperou desse remorso, que é um gênero de sofrimento no plano espiritual, o remorso pelo que fizemos de equivocado e pelo que deixamos de fazer, né? Às vezes programado. Então, logo ele se recuperou, ele passou a escrever pela Ivone. São contos belos. Tem esse, Sublimação, temos também Nas Telas do Infinito, salvo engano, Ressurreição e Vida, contos de rara beleza que nos infundem
um desejo, acende em nós um desejo que está latente em todos nós, que é colocar os nossos potenciais do intelecto, da criação, da emoção, da arte, tudo que engrandece o gênero humano em favor de nós mesmos, da coletividade, da edificação de valores que vão trazer felicidade real. É muito tocante a forma como o Leon Tolstói escreve, sobretudo no Ressurreição e Vida, né? Dá uma grande força para nós também nos momentos difíceis. A Ivone, como dissemos, ela fala de si nos seus livros. Há um livro, depois vocês procuram, vejam com o Pedro o que a casa pode ter, né? Aqui estão muitos, mas não pude ver. Que se chama A Luz do Consolador. Esse livro, ele tem no início uma biografia que ela faz dela mesma, a pedido da Federação Espírita Brasileira, da FEB, mas o livro não é sobre ela. O livro é um compêndio que coleta, que agrupa vários artigos que Ivone escreveu no periódico espírita O Reformador. O Reformador é uma revista mensal da FEB, publicada desde 1883, fundada por Augusto Elias da Silva, e que até hoje funciona com artigos, né, mensais. E ela colaborava nesse periódico, só que ela não utilizava o seu nome de batismo, Ivone. Ela utilizava um pseudônimo masculino. Quem sabe? Não esqueci. Francisco Frederico era o nome que ela usava. E ela usava esse nome porque tinha um amigo espiritual que costumava aparecer para Ivone. Isso, Francisco Frederico Chopin, aquele das sonatas, né, ao piano, ele aparecia com frequência para Ivone. E aparecia melancólico, triste, assim, acabrunhado. Ela narra no livro Devassando o Invisível, é um capítulo que chama Frederico Chopin na Espiritualidade. E aí ela fala do estado dele e das suas interações com ele. Fala-nos que tinha um desejo. Desde nova ela nutria esse desejo, que era aprender a tocar piano. Mas o seu guia espiritual aparece e lhe diz: você não pode se dedicar a aprender piano, porque vai atrapalhar o seu compromisso junto à tarefa mediúnica. Então, foi uma renúncia, né, num certo sentido. Ela, desde pequena, como dissemos, ela foi sujeito de fenômenos, né, curiosos. E via, desde criança pequena, 2, 3 anos, ela via Bezerra de Menezes, via Charles, via o grande amor dessa saga, né, narrada nos 3 livros, desde o século XVI, que era o espanhol Roberto de Canalejas. Quem aqui leu Memórias de um Suicida? Algumas pessoas, né? O Pedro, a Rosana, você, Lúcia. É um livro, você também, é um livro que muito interessante esse livro. O Roberto de Canalejas, no livro Memórias de um Suicida, ele e seu pai, Carlos de Canalejas, são médicos, né, que colaboram lá no hospital da Legião dos Servos de Maria, hospital que acolhe e cuida dos suicidas no plano espiritual. O que é curioso é que essas duas almas afins, que se amaram muito, precisaram estar separadas por uma necessidade evolutiva de Ivone e dele mesmo. Mas ele lhe aparecia enquanto ela era criança ainda. A Ivone passou por grandes desafios porque ela, além da dificuldade financeira que ela teve, ela nasceu num lar paupérrimo, diz o próprio Roberto de Canalejas, no Memória do Suicida. Num dado momento ele descreve e diz onde está o seu grande amor. Fala para o Camilo, que está reencarnada no Brasil, em um lar paupérrimo. Ela, além dessas dificuldades, né, ela tinha essas visões e muitas vezes isso é
desafiador para quem não sabe lidar, sobretudo se está em um lar onde os pais não acreditam, os pais ou os irmãos, né, hostilizam a criança porque ela está vendo seres desencarnados, ou está vendo alguém que nem todo mundo vê. No caso dela, ela renasceu num lar espírita. Seu pai era espírita, né, e desde criança ela teve contato com livros espíritas. Conta ela que o pai deu-lhe, quando ela tinha 12 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os irmãos não tinham a mesma compreensão, então isso era delicado. E um outro grande desafio também que a Ivone enfrentou é porque, dada a sua condição de poucos recursos, ela não teve possibilidades de estudar, como era o seu grande sonho, de desenvolver-se no âmbito dos estudos. Ela concluiu o primeiro grau, né? Na minha época falava-se primeiro grau, agora é uma outra nomenclatura que se usa no Brasil, mas seria uma educação até os 10, 11 anos, né? Então ela foi alfabetizada, mas ela tinha muita dificuldade assim, para dedicar-se. Mas lia, sempre teve uma tendência autodidata. E por que nós estamos dizendo isso? Porque o desafio dela, mesmo para cumprir a sua missão ante a mediunidade, o seu mandato mediúnico, ela precisou fazer alguns sacrifícios. Diz-nos o pesquisador espírita já desencarnado, Hermínio Corrêa Miranda, que a Ivone, ela psicografava em papel de embrulho. Sabe o papel que a gente recebe na padaria? Aquele papelzinho escuro, pardo? Então ela juntava, passava a ferro e escrevia com caneta esferográfica. Agora imagine um livro como Memórias de um Suicida, que são 500 páginas, ter sido escrito dessa forma, né? Em torno desse livro, há uma curiosidade. Quando Ivone tinha 26 anos, ela era bem jovem, portanto, uma médium totalmente desconhecida do meio espírita. Ela escreve, né, a história de Camilo Castelo Branco. O espírito apresenta-se a ela e narra a sua história. Narra a sua história de forma muito curiosa, né, que ela veio dizer na introdução do livro que a obra não foi psicografada. Aliás, nós usamos aqui o termo psicografado, mas no caso dela, ela fala claramente na introdução de Memórias de um Suicida que as suas obras não foram psicografadas. Ela diz claramente que ela via desdobramento, né, o corpo repousa, o espírito vai entreter-se com outras atividades. Via desdobramento, o seu mentor Charles a levava até as cenas, os episódios de muitos dos romances. Aconteceu, então, no caso de Memórias de um Suicida, dessa forma. O Camilo Castelo Branco narrou a sua saga Além Túmulo e ela se sentia nas cenas. Ela via como que filmes, mas nos quais ela estava presente as cenas, narrativas que ganhavam uma vida muito, muito viva, muito intensa para ela. E com isso arquivado na memória, ela voltava para o corpo, despertava e no estado de vigília ela ia escrever. Certamente, supomos, com a orientação e a intuição dos guias espirituais ou do seu guia espiritual. O fato é que essa obra ficou engavetada por muito tempo. Ela só veio ser publicada quase 30 anos depois. Ela chegou a pensar em destruir esses relatos. Não o fez porque apareceu-lhe um espírito, que acho que é conhecido de todos vocês, que é Leon Denis, né? Autor de obras de rara beleza, um poeta, filósofo do espiritismo. Ele, então, oferece o seu auxílio para organizar
os textos, né? Porque Camilo Castelo Branco era um literato, né? E os portugueses que estão aqui presentes, nós de língua portuguesa, nos orgulhamos de ter um autor de tamanha competência no nosso idioma. Ele era um literato e escrevia, talvez, de uma forma, no dizer de Leon Denis, que não fosse a mais adequada para a transmissão dessa mensagem. Então, Leon Denis fez duas coisas: adequar a linguagem, adequar a narrativa ao propósito que se cumpria e ver se estava tudo, do ponto de vista espírita, doutrinário, coerente com o que o Espiritismo prega. Então, foi um livro organizado por Leon Denis. Ela fala isso no início e frisa que não psicografou, e frisa que não psicografou nada, porque, aliás, ela diz, a única tarefa em que envolvia comigo a psicografia era a de receitista. Não sei se vocês sabem, há um tipo de mediunidade que hoje no Brasil, não sei nem se tem tanto, mas já foi comum no passado o médium receitista. O que é isso? Aquele médium que ele receita, ele prescreve remédios de um médico desencarnado. E isso já gerou muito problema no Brasil, com os conselhos de medicina, né? As acusações de exercício ilegal da medicina, por exemplo. Mas os médicos desencarnados eram Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, né? André Luiz, no caso do Chico. Chico também foi médium receitista, mas no caso o espírito que receitava pelo Chico não era o André Luiz, que foi médico, era Bezerra de Menezes mesmo. Então, receitas alopatas, né, o medicamento da farmácia, os fármacos, mas também medicações homeopatas. O médium, ele simplesmente escrevia ante uma população pobre, sem possibilidade de pagar consulta, carente em vários níveis, o médico apresentava-se e prescrevia a medicação. E o médium entregava o papel, olha, tome esse remédio. E a pessoa melhorava, a pessoa curava. Então ela diz que a psicografia serviu, no caso dela, no caso das receitas, mas não dos livros. Se alguém tiver interesse em conhecer como Ivone fazia os romances mediúnicos em maiores detalhes, ela diz, nesse livro Devassando o Invisível, é um capítulo inteiro devotado a isso. Romances mediúnicos. Ela vai, inclusive, contrapor as suas possibilidades mediúnicas, fazer uma comparação com a mediunidade do Chico, né? Chico Xavier, para nós, é um exemplo magno, porque não só pela quantidade e profusão da literatura que veio por seu intermédio, mais de 400 livros, mas também pela presença ímpar daquela pessoa, né, entre nós, que alguém que tem interesse pode ver algo do Chico. Achamos hoje no YouTube com facilidade algumas entrevistas, sobretudo aquelas do Pinga Fogo, 1970, 1971, em que nós podemos sentir a grandeza daquele espírito, daquela alma, na candura com que responde a perguntas, às vezes maliciosas, às vezes com intenções dúbias, terceiras intenções, e ele responde com muita simplicidade, com muito amor, com muita singeleza e com muita sabedoria, obediente que era ao seu guia Emmanuel. A Ivone teve por guia o Charles, que foi seu pai na existência imediatamente anterior, na qual ela também cometeu suicídio. E alguns que conheceram a Ivone mais de perto, pessoalmente, recentemente estivemos no Rio, e um amigo que esteve próximo disse que Ivone ela guardava uma certa melancolia, né? Porque ela tinha uma grande frustração, que ela mesma diz no início de Recordações da Mediunidade. Por ela não ter casado, não ter constituído família, ter tido uma vida algo solitária.
não só pelo fato de não ter casado, mas também porque os seus consanguíneos dessa existência não eram os afetos, né? Não eram desafetos também. Ela não fala disso em nenhum momento, mas não eram aqueles corações queridos da família espiritual. O Charles, o pai, estava desencarnado, orientando a sua tarefa, mais de perto, com o auxílio de Bezerra de Menezes, de Pedro de Alcântara, Leon Denis e outros. O grande amor estava desencarnado e ficou desencarnado uns 20 anos, pelo menos, até que ele reencarna na Polônia. Ela escreve um livro que não foi publicado pela FEB, foi publicado pela editora Lawrence, no qual ela diz, o título é Eu e Roberto de Canalejas. Ali ela conta que quando o grande amor reencarnou, passado um período, ela teve contato com ele através do Esperanto, soube que estava na Polônia, travou-se uma amizade. Mas corações queridos, que muitos se amaram, distantes por uma necessidade evolutiva. Ele casou-se na Polônia, 20 anos mais moço, esteve no Rio de Janeiro, quis encontrá-la. Ela, uma senhora já de seus 60 anos, teve medo do reencontro, não foi, marcou e não apareceu. Isso ela conta no livro, né? A angústia de sentir aquela saudade, de estar aqui, teve uma vida longa, longeva, desencarnou em 84, viveu até os 84 anos e sentia aquela melancolia, aquela saudade dos corações queridos. Diz ela que as viagens astrais, né, esses momentos em que ela estava no plano espiritual, com o auxílio do seu guia Charles, para tecer, aprender as histórias, para futuramente tecer as narrativas, foram os instantes de maior alegria que ela teve na Terra. Passou dificuldade financeira, do ponto de vista afetivo sentia-se sozinha, às vezes até desamparada, e em relação ao trabalho espírita, ela foi muito atacada por espíritas contemporâneos seus. Ela narra, é possível que vocês conheçam o palestrante espírita, escritor do Rio, César Braga Said, porque ele costuma vir aqui, vez ou outra. Divaldo confiou-lhe as cartas que Ivone escrevia para Divaldo, né? Na época não tinha e-mail ainda. E o César, de posse dessas cartas, fez uma seleção e compôs o livro Cartas de Ivone. É um livro recente, acho que de 2016 ou 2015. E ali, nessas cartas, ela abria seu coração com Divaldo, às vezes contava de angústias, de amarguras, por ser muito atacada no meio espírita. De forma muito discreta, ela não mencionou os nomes, apenas as iniciais, né? O Chico também, nas suas cartas para o Antônio Vantuil de Freitas, em algum momento queixa-se de algumas pessoas, mas ele não usa as iniciais, ele escreve o nome das pessoas. A Sueli suprimiu o nome das pessoas, né? Então, muitas vezes são luminares cuja tarefa é muito mal compreendida por alguns de nós, ou invejada, não é? Porque é ainda uma chaga que o coração humano abriga em maior ou menor proporção. A vida dela, então, foi cheia de desafios. Talvez fosse interessante falar, também no âmbito da consecução dos romances, né? Ela era médium vidente também. No âmbito da consecução dos romances, um deles tem um sabor especial, porque ela é desdobrada, o Charles leva para o encontro no plano espiritual, em que estão Gaston, um jovem francês de rara beleza, diz ela, uma beleza apolínea, né? Imaginemos nós. Ela faz referência a Apolo, o deus grego, e esse moço francês, desencarnado, está na presença de um escritor que marcou a história da literatura universal, o Victor Hugo, escritor francês, contemporâneo de Kardec,
nasceu em 1802, portanto era 2 anos só mais moço do que Kardec. E não sei se vocês sabem, o Victor Hugo ele teve contato com os fenômenos espíritas antes que a palavra espírita surgisse, porque foi antes de Kardec ter tido contato com o fenômeno das mesas. Kardec teve contato com as mesas girantes em 1854. E o Victor Hugo, em 1853, no exílio político que sofreu na ilha de Jersey, ele recebeu a visita de uma jovem poetisa, Delphine Gay, que passou a assinar Delphine de Girardin, acho que é assim que pronuncia, um espírito que depois comunicou, inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, achamos referência a esse espírito. Ela, encarnada, foi visitar Victor Hugo e perguntou-lhe, você sabe o que está acontecendo em França? O fenômeno das mesas? Ele disse, não, que interessante, então vamos comprar uma mesa para fazer essas reuniões. E a mesa, né, estavam lá com a mesa e nada, e tentaram e nada, e tentaram e nada, e Delphine diz, eu acho que a mesa está errada, ela não pode ser nesse formato, tem que ser num outro formato, eu vou comprar outra mesa. Mas não se sabia que para o fenômeno acontecer era necessária a presença de médiums. E o formato da mesa pouco importava. O fato é que Victor Hugo teve um filho, Charles Hugo, que era um médium de múltiplas possibilidades, fenomenal. Inclusive, vocês que moram aqui, não sei se tiveram a possibilidade de estar em Paris final de 2012, início de 2013, em La Maison de Victor Hugo, houve uma exposição chamada Entrée de Médiums. Meu francês é péssimo, viu? Se eu estiver falando errado, alguém depois me corrige. Essa exposição, ela trazia muito do que foi produzido naquelas reuniões pela mediunidade do Charles Hugo, que era médium, inclusive, de psicopictografia, que é aquela da pintura, né? Ali estou vendo um Monet, que não sei se é mediúnico, possivelmente sim, né? Então, o Victor Hugo, ele estava presente nesse colóquio interexistencial. A Ivone desdobrada, o Charles, Victor Hugo e o Gaston. O que é interessante é que Gaston, ele tem a sua vida narrada por Victor Hugo. E ela se sente, mais uma vez, como nas demais narrativas, presente às cenas. Cenas que aconteceram, parte em Florença, norte da Itália, parte na França, parte no Brasil, e ela se sente presente ali. Sente como se fosse alguém que vivenciou. E ela explica, ou tenta explicar para nós, essa sensação que ela tinha. Victor Hugo, então, narra a história deste espírito enquanto contemporâneo de Kardec e de Victor Hugo, na França do século XIX, e em reencarnações seguintes. Quando a Ivone volta para o corpo, acorda, está em estado de vigília, num outro momento, né, ela percebe a presença do espírito, Victor Hugo, percebe a presença do seu guia Charles, e o Victor Hugo, após, conta ela, fitar-lhe profundamente o espírito, ela encarnada, após algum momento ele diz assim para o guia: terei grandes dificuldades com esse aparelho mediúnico. Tu conheces a história, escreve-a tu mesmo. Então, aí nós vemos um ensino para aqueles que estão nessa tarefa junto à mediunidade. A mediunidade é algo complexo, algo que precisa de estudos ainda muito acurados. A afinidade entre médium e espírito precisa acontecer para que uma psicografia ou um ditado mediúnico aconteça a contento. Não é tão simples como nós imaginamos. E é nesse capítulo, Romances Mediúnicos, do Devassando Invisível, que ela traz essas considerações. E diz também que aquele que é médium
beletrista, né, o médium que escreve romances, ele precisa ter também em arquivos de existências passadas uma certa erudição, um certo conhecimento da ambiência onde o romance se dá, etc, etc, etc. Ela fala isso para nós. O Chico a chamava, como dissemos, de heroína silenciosa. E ficamos, talvez, indagando o porquê dessa referência, assim, dessa forma. Ela realmente teve uma vivência heróica em que precisou suplantar muitas dificuldades. E o silencioso diz respeito à forma como ela agia ante os ataques dos que partilhavam da mesma fé, né? Dos espíritas, que se punham em oposição ao seu trabalho ou à sua forma de proceder. Ela simplesmente silenciava, porque entendia que o silêncio, a oração e o serviço são a melhor conduta sempre. Aliás, é um conselho de Joana de Ângeles, né? Silêncio, SOS, um socorro, né, para todos nós. Silêncio, oração e serviço. Dada a sua preocupação com a fidelidade aos ensinos espíritas, ela procurava estudar e se dedicava. Todo dia, à noite, ela estudava o Livro dos Espíritos, sequenciadamente. E começou silenciosamente, até que em um dado momento, Charles aparece e lhe diz: por que é que você não fala em voz alta? Por que é que você não lê em voz alta o livro e comenta sozinha mesmo? Ela disse: mas eu estou sozinha. Ele disse: não, você está sozinha, encarnada, mas veja a quantidade de espíritos que há aqui. E nesse instante, então, ela vê uma quantidade considerável de espíritos que iam frequentemente a esses momentos de estudo. Oriundo do seu suicídio, há fatos que inquietavam-na durante a sua vivência como Ivone. Por exemplo, onde quer que ela fosse, que ali, se houvesse acontecido um suicídio, ela sentia os sintomas, né, se o espírito ainda presente a certos locais ou vinculado mentalmente, ela percebia os sintomas daquele suicídio. Aconteceu quando foi hospedar-se em uma pousada em Petrópolis, e aí também podemos inferir que possivelmente ela tinha um gênero de mediunidade que Kardec chama de psicometria, né? Que é a faculdade de pegar os objetos e depreender o que aconteceu, ou as paredes, ou os travesseiros, as coisas do local que ficam impregnadas da história daqueles que os possuíram. Teve uma desencarnação relativamente tranquila, porque precisou colocar um catéter, um procedimento simples, né, segundo aqueles que entendem desse procedimento, no coração, e indo para, antes de fazer a cirurgia, a referida cirurgia, que não é uma cirurgia de grande porte, ela prenunciou que iria desencarnar. Comentou com os familiares, que não deram crédito, mas de fato ela desencarna nessa ocasião. Quanto ao livro, né, já estamos rumando para o fim. Quanto ao livro Memórias de um Suicida, o Divaldo esteve com Chico Xavier e Ivone presencialmente e presenciou Chico Xavier dizer a Ivone do valor que essa obra teria, né? Na realidade, o espírito André Luiz, através do Chico, dirige-se a Ivone na presença de Divaldo e diz: escreva o livro, publique o livro, porque ele será o mais lido, um dos livros mais lidos espíritas nos próximos 50 anos. Isso foi em 1956, por aí, né? Está registrado no livro
Recordações de um Apóstolo, um livro sobre a vida do Divaldo. Então, ela recebeu a validação de um grande médium, que já, à época, né, da primeira edição do Memórias de um Suicida, era alguém bem conhecido no Brasil e cuja seriedade, cuja honradez era atestada já por muitos. Mas foi tarde o reconhecimento do trabalho dela. Desencarnou bem esquecida do movimento espírita e agora, recentemente, a FEB publica alguns livros inéditos graças ao papel pardo, que é um papel mais resistente, e a uma caneta esferográfica, porque escreve melhor num papel assim. Se fosse lápis, talvez tinham se perdido algumas dessas obras últimas aí, Evangelhos aos Simples e outras. A produção mediúnica dela não se compara à produção do Chico, mas a qualidade desses livros é muito superior ao que se tem hoje de produção no movimento espírita. Dela e de uma outra médium bem esquecida, que desencarnou em um 10 de janeiro de 1969, Zilda Gama. Zilda Gama, segundo Divaldo, é o mesmo espírito da filha do Victor Hugo. E foi a médium do Victor Hugo, escrevendo romances cuja beleza é incomparável, né? Então aqui fica um convite para vocês, nós já estamos terminando, para que leiam os livros, não só da Ivone, como da Zilda também, do Chico, porque são livros que vêm complementar em muito as nossas possibilidades de entendimento do que se passa entre nós, encarnados e desencarnados, nessa interexistencialidade, né? Muita paz. E agora vamos fazer a oração, né? Solicitamos que quem quiser feche os olhos, mas não é obrigação, apenas um convite para facilitar a introspecção. Cristo Jesus, é com muita alegria que estamos aqui juntos hoje. E gostaríamos, Mestre, de dizer do mais fundo do nosso coração, com toda a sinceridade que somos capazes, obrigada, gratidão imensa, Jesus, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Agradecemos aos teus auxiliares, os espíritos benfeitores que trabalham aqui no Grupo Espírita Paulo Estevão, em Lausanne. Agradecemos aos espíritos guias que auxiliam a humanidade nesse momento em que há muitas dores, em que há muitos desafios. Agradecemos as possibilidades inúmeras de crescimento e refazimento que a nossa existência terrena nos dá. Graças à tua misericórdia, teu amor. Confiamos na tua gerência divina para este planeta. Confiamos que nada está fora do lugar, que tudo segue a um delineamento divino e que nós, criaturas também divinas, com possibilidades imensas, luz que somos, temos a felicidade por destinação. Dá-nos, Senhor, a força de colocar as nossas escolhas, a nossa vontade, todas as nossas possibilidades em favor da felicidade real, que nada e nem ninguém destrói. Felicidade que não depende de circunstâncias terrenas, porque não está calcada naquilo que muda, naquilo que perece. Te agradecemos, Jesus, e te pedimos
dá-nos força de prosseguir e doar o melhor. Assim seja.